Licença. Pati, coloca isso aqui que tá gravando o microfone. Então, um pouquinho da minha experiência, né? Sou pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública, também Direito Processual e Civil, bacharel em Direito, bacharel em Comunicação Social, trabalho há 17 anos no serviço público. Eu coloquei aí 7 anos de experiência no terceiro setor, mas, na verdade, também eu já tenho uns 14 anos nessa área, porque eu não contabilizei aí o período em que eu trabalhei em Brasília, numa associação das instituições de pesquisa tecnológica. Essa associação ela representava as instituições científicas e tecnológicas de todo o país. Então, todas as fundações, todos os institutos que desenvolvia pesquisa estavam representados, localizado em Brasília, e eu representava, na época, exercendo a função no setor de informação. Então, naquela época, que foi no período de 98 a 2003, a gente ainda não estava com a internet como está hoje, né? Então a gente tinha o SMS, fica parecendo até que eu sou um pouquinho velha, mas acontece. E aí, essa captação de recurso que a gente fazia para essas instituições, na verdade, estrategicamente a gente estava em Brasília para fazer uma ponte com o Ministério, que especificamente era o Ministério da Ciência e Tecnologia, para saber, Ministério, quais são os editais que você tem hoje que a gente possa fazer com que o Instituto possa vir a captar esse recurso, ou que tipo de parceria o Ministério tem para oferecer para os institutos de pesquisa. E aí, eu, na época, exercia a função de jornalista no Centro de Informação, e eu fazia o boletim informativo, que era impresso, e logo em seguida veio a internet de uma forma mais aberta, em 99, e aí a gente começou a fazer o boletim eletrônico. Então eu dizia, olha, saiu o edital dos fundos setoriais, os royalties, o não sei o quê. Então as instituições ficavam atentas, né? Hoje a gente, eu estou no Instituto IA, que representa as instituições de terceiro setor, através desse projeto de incubação e de aceleração, e a gente não precisa mais estrategicamente estar em Brasília ou em qualquer outro lugar do mundo, porque a gente teve o advento, né, da internet, temos a plataforma Mais Brasil, que vai fazer a captação junto das organizações sociais com o governo federal, mas fora isso a gente também tem um monte de radares de oportunidade, que inclusive o próprio site do Instituto IA tem essa disponibilidade da gente saber aonde a gente pode captar através de editais nacionais, internacionais e assim vai. Então, a minha experiência é trabalhando nesse setor. E engraçado que eu fui desenvolvendo essas atividades e não de uma forma consciente. Hoje, depois que a gente entende a representatividade, depois que você vai trabalhando, e eu estava lá representando instituições que tinham recurso, porque a instituição que trabalha com ciência e tecnologia, a gente sabe que a ciência e tecnologia não é tão valorizada no nosso país, mas, de certa forma, é uma área que todo mundo faz, ciência e tecnologia, né? A gente sempre acha que os mais bambambam estão lá, nem tanto hoje, que hoje a gente também tem mais acesso às tecnologias, mas antigamente tinha essa dificuldade. Então, hoje eu estou presidindo, como eu falei, o Conselho Fiscal do Instituto. A gente utilizou essa apresentação, e eu vejo que tinha algumas pessoas que estavam lá presentes, quando a gente fez a oficina do Conselho, né? Que o encontro das ONGs, ela tinha várias oficinas, e tinha a oficina do Conselho, que algumas pessoas que estão aqui presentes chegou a participar. A gente vai dar esse mesmo enfoque, mas vamos trazer também algumas contribuições, tendo em vista que Priscila já fez uma introdução com vocês, né, com a dinâmica na aula passada, em que ela... Eu estou sentindo calor, não sei se... Alguém está com frio, porque está 25. Está frio aí? Que às vezes é... E aí, ela
confidenciou, né, comigo como era que tinha sido a dinâmica do trabalho dela, onde ela fez com que vocês pensassem, né, a importância, a finalidade, quem eram as pessoas estratégicas dentro das instituições. E isso também é um enfoque que vem para os conselhos, porque para você ser conselheiro, às vezes o que é que acontece na realidade? Muitas vezes você está montando um grupo, aí faz, ei, vamos fazer parte dessa instituição, aí a pessoa diz, não, eu não tenho muito tempo, eu sou muito ocupada. Não, tu fica como conselheiro. E aí, às vezes, a gente vai desprezando um pouco a função de um conselheiro. E a função do conselheiro é muito importante e existe responsabilidades da qual ele pode vir a responder. Então, assim, para que a gente acabe com esse estigma de que você que não tem tempo vai ser do conselho, eu vou puxar a sardinha para o conselho e mostrar, olha, conselheiro, você é tão responsável quanto, né? A sua responsabilidade está andando juntamente com a responsabilidade da diretoria, porque é você que tem, e você não pode pactuar com tudo que está acontecendo se não estiver acontecendo a contento, não só na parte da legalidade, mas também em relação ao que os associados estão esperando. Porque às vezes a gente pensa que o conselho está ali para aconselhar só o que não está correto. Mas a maioria das instituições, penso eu, que tem como objetivo fazer a coisa certa. E se por algum momento ela não faz, é por desconhecimento. Mas às vezes o próprio conselho também não tem conhecimento. Mas eu acho que ninguém está com o intuito de ser aconselhado para dizer não faça a coisa errada. Então ali está o conselho para que a gente possa compartilhar as informações, buscar outras informações, alertar, conhecer. Então, esse é o papel do conselho. Então, a primeira parte a gente vai continuar naquele enfoque das reflexões, né? Então, quem são os titulares dos direitos das organizações sociais? Essa é uma questão que a gente tem que saber, porque assim, muitas vezes você acha que os titulares são os diretores e os associados. Mas na opinião de vocês, quem são? E aí eu estou perguntando aí para a gente refletir. Os diretores, os envolvidos no projeto, os conselheiros. Quais são os limites de liberdade de atuação dos dirigentes e colaboradores? Seguindo na reflexão, vai falando aí. Dentro da legalidade, dentro dos preceitos do estatuto, do regimento interno. Tudo isso. E o que se recomenda para que a prudência esteja presente nos atos da gestão? Então, são esses questionamentos que a gente levanta e a gente faz a seguinte: a sociedade civil são os titulares dos direitos das organizações sociais. Porque não são para eles que a gente está buscando esse trabalho social, a gente não quer ser um braço da organização pública que não está atingindo a sociedade e a sociedade está clamando por. Eu vou para o outro lado, eu sou, como você sabe, eu sou uma paraíba. Gente, quase através do nosso Estado, ela pode Como? Desculpa. Sim. a sociedade pode se sentar e obrigar a instituição a executar o estatuto. Pronto. Então, assim, a gente tem que entender que essa titularidade ela vai muito além dos associados, ela vai muito além da diretoria, porque o serviço que a gente está prestando é para a sociedade civil. Então, ela que é a titular dos benefícios, elas são as beneficiárias daquele trabalho que está sendo desenvolvido, então elas também têm titularidade sobre isso, assim como os associados e a diretoria. Eu estou dizendo que eles também são, mas a prioridade está para o direito comum, o direito de todos. Essa que é a prioridade. Os limites está no dever de prudência, porque assim,
como Priscila falou, existe as legalidades, as normas, os estatutos, mas a gente também tem que ser prudente com o que a gente está fazendo, né? Fazer tudo dentro do limite da lei, né? Aquilo que não está na lei, que não é vedado, que é permitido, mas que a gente tenha prudência também, o respeito às pessoas que estão sendo beneficiadas e que também estão sendo atuando naquelas atividades. Então, é o dever de prudência. Tudo que é moderado é bem aceito, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, você ter uma prudência na atividade que você vai desenvolver. E observar as regras jurídicas e a regra da ética, né? Eu sempre repito isso, né? A organização social, ela é uma entidade privada. Todo mundo aqui diz no seu estatuto, organização privada sem fim lucrativo. Se ela é privada, ela é regida pelo direito privado, que no caso, o Código Civil. Se ela, porém, ela recebe recurso e ela recebe apoio ou colaboração de uma organização pública. Então, ela também vai ser regida pelo direito público administrativo. Então, é aí onde a gente, às vezes, escorrega. Porque, às vezes, você está fazendo uma ação da qual ela não é vedada pelo direito privado, então, no direito privado, ela é permitida, mas quando você vai para a legislação pública, não é permitido. Aí você tem que parar, pensar e dizer: a atividade que eu estou desenvolvendo, ela é tipicamente privada ou ela é privada, mas ela tem um aspecto público? Porque aí eu vou ter que juntar as legislações, eu vou ter que analisar o caso específico. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a cultura dos modelos. Porque às vezes você entra na internet, pega um modelo de uma instituição para fazer para a sua, sem saber ao certo que tipo de atividade aquela organização desenvolve para que ela tenha feito aquele estatuto, aquelas regras, um regimento, que para você faz sentido, mas quando você vai em busca de um recurso, de um edital, ele começa a ficar incompatível, porque não bate com a sua realidade. Então, assim, o modelo, ele é referência, porque às vezes você quer saber uma estrutura, você vê mais ou menos uma estrutura, todo mundo aqui busca um modelo, e hoje a gente tem, nem sei como era que a gente vivia antes, né, para procurar um modelo, tinha que ir numa biblioteca, achar aquele monte de livro. Eu sou dessa época, de fichário, né? Então, e hoje não, você põe lá o nome e vem tudo, né? Mas a gente tem que saber filtrar. E para isso, a gente tem que entender quem nós somos e o que nós queremos para saber se aquele modelo vai se adequar. E se ele não é totalmente adequado à nossa finalidade, que a gente possa trazer para a nossa realidade aquilo lá. E aí, sempre seguindo as regras jurídicas e as regras da ética, que aí, mais na frente, a gente fala um pouco sobre um exemplo sobre essa questão da ética. Então, as organizações são movidas pela motivação pessoal de cada integrante. E aí é quando surge a organização social. Ela foi movida por alguma inquietude que a pessoa teve, ou um grupo teve, e aí eu lembro muito bem da palestra das meninas ali, que elas falavam da diferença entre um projeto social e um projeto de assistencialismo, né? Que às vezes o projeto de assistencialismo ele está tão complexo, tão redondo, que ele pode virar uma ação social. Mas uma ação social virar uma assistência social, eu acho que não sei, aí as meninas parecem um pouco retrógrado, mas também é possível. Por que é possível? Porque às vezes você acha que está fazendo assistência social. Pronto. Aí você acha que está fazendo um trabalho social e é um trabalho de assistencialismo. Então, tudo isso vai ser movido pela sua inquietude, né? Pela sua motivação.
Então, para que essa motivação, ela tem que estar integrada às quais aspectos da instituição. Então, eu estou motivada, eu quero criar uma organização, mas ela tem que estar interagindo com a missão, com a sua finalidade e com as atividades regidas por leis, normas, regras, comportamentos e princípios éticos. Então, assim, quando eu tenho a minha motivação, eu tenho que parar e dizer qual vai ser a minha missão. Quando eu organizo a minha missão, qual vai ser a minha finalidade? E aí o que tem passado por mim, assim, quando eu vou fazer a análise de um estatuto, é que as pessoas confundem, na verdade, a finalidade com as atividades, mais do que a finalidade com a missão. Então, a minha missão é o desenvolvimento social, cultural, educacional de pessoas com vulnerabilidade. Pronto, sua missão é aquela. Qual é a sua finalidade? A minha finalidade é o seu fim. Qual é o fim? Aonde eu quero chegar? A minha finalidade é desenvolver atividades culturais, religiosas, parará, e educacionais. Como eu vou desenvolver a minha finalidade? Aí é aquela enxurrada de coisas que vocês colocam no estatuto, que são as atividades, que necessariamente não precisa estar ali no estatuto, porque você vai ter um regimento, que o regimento vai dizer, para atingir as minhas finalidades, serão desenvolvidas as seguintes atividades: contratar, alugar, e aí vai uma série de atividades que você vai destrinchando. E aí, Priscila, enquanto projetista, também é expert na questão de finalidade, missão, atividade. Se quiser contribuir também. Eu acredito que todo mundo fez a tarefa de casa, né? E a gente ficou pensando na nossa finalidade. Foi bem costuradinho, né, com essa parte. O mais importante é lembrar, hoje a legislação mudou, a regra é outra do que a gente tinha lá atrás. Lá atrás é, coloca tudo que você imaginar, pensar, sonhar que faz, que vai fazer, ou poderá fazer, e bota nas suas atividades. Hoje a gente já sabe que essa regra não se aplica mais. Hoje a gente vai ser cobrado, o Ministério Público está lá cobrando, abra seu estatuto, atividade de, sei lá, executar curso XPTO da vida. Onde aconteceu, quando aconteceu, a periodicidade que ele está acontecendo. Então, você vai ser cobrado pelas coisas que estão escritas. Se você colocou 20 mil itens de atividade, ele vai ter uma comprovação para cada item. Se você colocar periódico, ele vai querer saber quando é que está acontecendo, o dia, a data, a hora. Então, a gente tem que cuidar quanto. Eu adoro uma frase que a doutora Patrícia fala. O menos, nesse caso, o menos é mais. É isso aí. Porque se você colocar, você se compromete. Se estiver no seu regimento, o regimento não é interno. Então, facilita o processo, facilita a vida, mesmo que você colocou uma atividade que não está na periodicidade, funciona. Eu sei. Mas tem que ser isso, os ministérios estão mais claro. Minha finalidade é política, cultural e social. Ponto. Tem que estar claro, porque na hora que o técnico vai analisar a área da sua finalidade, se não estiver claro, você não atinge. Se não estiver claro, na finalidade. Eu posso dizer depois lá atrás, mas eu tenho como requisito da. Boto outro nome e não coloco a palavrinha finalidade. Aí bate o seu estatuto lá nos ministérios. O Ministério da Mulher, essa semana, deu. Rejeitamos 26 emendas parlamentares porque não dizia a palavra finalidade. Finalidade público-alvo às mulheres. Tinha que estar, porque isso diz a legislação do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Tinha que estar escrito finalidade. O próprio Conselho da Criança e Adolescente, pelas regras do Conselho, tem lá dizendo que o Estatuto tem que estar lá nas finalidades, atingir o objetivo, né?
E aí, mas alguns ministérios é finalidade. e para complementar isso que eles estão dizendo, quando a gente trabalha com o chamamento público do governo federal, a gente tem que comprovar a capacidade técnica. Então, se você tem um estatuto que demonstra que você faz tudo e na sua capacidade técnica você não apresenta essa capacidade técnica daquele excesso de atividade, então foi aí que se começou a enxugar esses estatutos para que eles fiquem dentro da realidade. E nada impede que vocês, com o tempo, vai amadurecendo as atividades, os projetos vão sendo aprovados, vai surgindo a necessidade de desenvolver outros projetos que você vá e faça uma alteração e aumente a sua finalidade, e isso não é vedado, né? Não impacta em nada. Então, é por aí. Então, e sempre, sempre, as suas atividades têm que estar regidas pela lei, normas, regras, comportamentos e princípios éticos. E agora? Travou? Sim. Quando a gente falou pelas regras, né, aí eu trouxe algumas das leis, as principais, porque a gente sabe que uma lei puxa outra, um decreto puxa outro, vai depender muito do que você. Aqui vai entrar a questão da criança e do adolescente, do idoso, e por aí vai, tem as especificidades, que são as leis específicas para cada área que você vai trabalhar. Então, eu trouxe essas principais, que tem o marco regulatório das organizações sociais, que a gente vai ter um momento para falar só especificamente sobre ela, porque as pessoas acham que o marco regulatório ele revogou a lei da OS, da OCIP e da OS, quando na verdade não. Ele fez algumas alterações em alguns artigos, mas ela é uma lei específica para as parcerias, que a gente chama hoje os termos de fomento e termos de parceria com o governo federal. Ele rege isso daqui, pode. Então, ela... receber todos os slides também, tá bom? Vou receber. Viu? Então, assim, é aí que a gente às vezes acredita, mas se eu sou um OS, eu continuo sendo regida lá pela 99. Se você entra naquele site Planalto, você vai ver quais foram os artigos que foram revogados pela 13.019/2004, que já foi alterada também, e eu esqueci de colocar ali, por uma lei que é 13.014, que a gente vai atualizar o quadro para mandar para vocês, que é de 2015, que já fez também alteração nesse marco regulatório das organizações da sociedade civil. Isso. Então, pode. Só para complementar, pessoal, menstruação é uma coisa que a gente tem, querendo ou não, a gente tem que estar muito afiado. Nós temos, como média, de alteração de legislações no nosso país, em torno de 60 leis são alteradas por dia. Você tem noção disso? 60 leis são alteradas por dia. Claro que nem todas estão direcionadas à nossa área. Mas só ali naquela lista que o Patrícia colocou, se a gente for colocar as referências a outras legislações daquelas ali, a gente passa de 300. Fácil. Porque uma lei identifica 4, 5, 10 exercícios no único, em um partido, no parâmetro. Então, tem muita legislação. É chato para quem não é da área, mas as principais a gente tem que conhecer. Se você tem como prerrogativa oferecer um serviço à sociedade civil e esse serviço vai ser ofertado com a utilização de um recurso ou parte de recurso, tudo vai ter que ser regido pela lei pública, porque o recurso tem origem pública. Ah, mas eu tenho só R$10 é público, o resto tudo é privado. Lascou-se. No momento que a gente tem esse toda a nossa legislação tem que seguir o público e o privado. Então, a gente tem uma legislação extensa. E é nosso dever, enquanto instituição social, respeitar toda essa
devidas proporções, mas ela tem que respeitar a origem do dinheiro, o plano de trabalho, porque você vai ser cobrado exatamente por isso. Lembrando que a lei básica, você pesquisa na internet, a grande maioria já faz referências a planos autônomos. Errada a lei básica, e quando ele tem alguma coisa que foi alterada, está lá arriscado, e tipo, aqui alterado na lei tal. É no site Planalto. É sempre no site do Planalto que ela já vai estar com todas as atualizações. Vou botar depois no grupo o site de declarar, para quando vocês precisarem buscar, já tem. E agora a gente vai falar especificamente dos conselhos, né? Então, e nós, enquanto conselheiros de uma organização social, qual é o nosso papel? Quais são as nossas responsabilidades? É aquilo que eu falei no início, né? Que não é só aquela pessoa que não pode estar mais presente que vai ser o conselheiro. Não, tu fica como conselheiro. Então a gente tem que ter, né, mudar essa cultura e pensar qual é o nosso papel. Então nós temos três tipos formais de conselho, porque existem inúmeros conselhos. Por exemplo, tem instituição que possui o conselho de ética. Mas os três principais é o conselho consultivo, o conselho deliberativo e o conselho fiscal, sendo esse último obrigatório. Então a lei, está na lei que o conselho fiscal ele é obrigatório em uma organização social. Então, para a gente distinguir esses conselhos, a gente criou uma dinâmica. E aí eu trouxe um papelzinho aqui. Eu trouxe 10, mas aí vocês vão olhando de 2 em 2, né? Para a gente ver se a gente consegue responder o papel dos conselhos. As meninas participaram outra vez. Sobrou ainda aqui, quem quiser. Eu identifiquei que tinha uns errinhos de digitação, mas como eu já tinha feito a impressão e pela sustentabilidade. Ó, quem é quem? A dinâmica é essa. Então vai ser o seguinte: divide a turma em 3 grupos, que são os conselhos, mas a gente pode fazer, em vez de dividir, a gente pode responder o questionário. Então, vão aparecer 14 afirmações. O grupo seleciona o número da afirmação que corresponde ao conselho e a correção será feita em grupo. Então, tem essas letrinhas, né? Você vai botar as letrinhas aí do lado e depois a gente vai C para conselho consultivo, D, conselho deliberativo e a gente pode fazer juntos. Então, olha aí, ó. Órgão meramente colegiado, integrado por 3 ou mais. Vocês querem fazer primeiro ou a gente faz juntos? Né? Então, olha, é um órgão meramente colegiado, integrado por 3 ou mais membros, pessoa física ou jurídica, com quantidade de suplente inferior à metade do integrante do conselho. Então, deixa eu passar todas as questões, porque aí a gente já vai para respondendo. Vamos lá. Esse aqui vocês acham que é o quê? Órgão auxiliar com função de aconselhamento. Vamos pegar nas palavras-chave, né? Aconselhamento, assessoramento técnico ou científico, podendo ser denominado de conselho técnico ou conselho honorífico. O segundo é o quê? Ó, o C é o consultivo, o D é deliberativo e o F... é o 2? Então eu pulei um. Então vamos para esse. Estou dizendo, não, eu vou, porque não está aqui no slide, depois a gente volta para primeiro. Só para dar a dinâmica. Aí o segundo é o quê? Qual é a letrinha dele? Todo mundo concorda?
Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver. É isso mesmo. É o consultivo. E esse outro, não sendo em nenhuma hipótese. Vamos fazer o seguinte: vocês fazem todos, porque eu uni todos como consultivo. Quando vocês terminarem, a gente já dá o final. Vai botando a letrinha aí. O quê? Consultivo. Quando vocês terminarem, avisem.
Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui o Conselho Consultivo. Então, o Conselho Consultivo, ele é um órgão que auxilia, né? Então, esse número 2 é o consultivo. Ele, não sendo nenhuma hipótese administrador, não tem nenhuma função ou poder que possua, que possam caracterizar como tal, que aí está no... que eu tinha trazido o gabaritozinho, que está aqui mais à frente. Então, olha, esses são os itens. É um órgão meramente colegiado, integrado por 3 ou mais membros, com pessoas físicas ou jurídicas, com quantidade de suplente inferior à metade do integrante do conselho. Eu acho que esse slide está. Deixa eu passar aqui. Tá. Eu acho que por área. Pronto, está aqui. Vamos para o gabarito. Ficou mais fácil e aí a gente lê. Então, o conselho constitutivo é o 2, o 8 e o 10. Alguém pode ler para mim o 2? Órgão auxiliar com conselho de funcionamento e funcionamento técnico que se propõe das vezes determinadas conselhos técnicos no conselho. Tá. Alguém pode ler o 8, que aí depois a gente fala do conselho. Alguém leu o 8 para mim? Não sendo nenhuma hipótese administrador, não tendo nenhuma função ou poder que possa caracterizá-los como tais. E o 10? Não praticam atos de gestão, tampouco de representação. Suas funções são de orientar e assessorar os demais órgãos de administração. Pronto. Então, como a gente vê, o conselho consultivo, ele apenas ele dá conselho, ele não fiscaliza. Então, ele é apenas consultivo. Então, geralmente, você tem no conselho consultivo porque geralmente são técnicos ou pessoas que têm o expertise em determinado assunto. A depender do tipo de instituição que você participe, você precisa de um especialista que possa lhe ajudar. Ao exemplo, como ele estava dizendo, eram os professores. Porque você vai, é como se você fosse pedir um parecer técnico daquele conselho. Então, ele vai te aconselhar. Ele não tem, e é um tipo de conselho que não é obrigatório pela legislação. O conselho deliberativo, quem pode ler para mim? Um outro exemplo do conselho consultivo, nós ajudamos a criar uma instituição, é o Fórum Celso Furtado, que é um grupo de grandes pensadores, e eles são o conselho consultivo do governo do Estado. E toda a mudança que a gente teve em relação ao Ceará, aquele boom que se teve, quando o Ceará comprou toda a dívida dele, foi exatamente uma instituição que se colocava como conselheiros consultivos do governo. A gente tem essa, né, um conceito desse aqui. É bem interessante. Por isso que eles chamam também aqui no 2 de conselho honorífico, né? Porque ele tem essa finalidade. O conselho deliberativo. Vamos ler? Órgão meramente colegiado, integrado por 3 ou mais membros de pessoa física ou jurídica, com quantia de suplente inferior à metade dos integrantes do conselho. Certo. 4. Número muito elevado de associados. O 6. Abrangência territorial ampla. 9. Subordinado à Assembleia Geral. O Não 12. sendo obrigatório por todas as associações. Competência para eleger os administradores ou exclusão de associados que não são privativas da Assembleia Geral. Isso aqui é porque é o seguinte, tem estatuto que amarra essa função que é privativa da Assembleia. E tem outras que não. Então, caso na instituição não seja privativo da Assembleia eleger os administradores, o Conselho Deliberativo pode fazer isso. Geralmente, a gente verifica Conselho Deliberativo quando tem um número muito elevado de associados. Geralmente, uma instituição muito grande, ela precisa de um conselho que possa ter essa função.
Não é obrigatório também em lei, e aí termina que ela delibera com a presença da maioria de seus membros, com decisões ressalvadas pela maioria simples e com a maioria absoluta quando se trata de eleição de administradores e aprovação de contas. Porque ele precisa ter essa associação deliberativa pelo próprio tamanho da instituição que ela. E aí, Priscila, tiver algum exemplo de uma associação, de um conselho deliberativo, geralmente a gente vê na universidade também, né? Muitos sindicatos utilizam o deliberativo. Muitos sindicatos, porque você tem que representar Várias regiões. várias instituições. Então, a exemplo aqui do sindicato dos bancários que a gente tem aqui na Expedição Casamento, a gente já deu várias assessorias, eles têm um conselho deliberativo muito atuante. A instituição Que geralmente, às vezes, essa representatividade, ela faz uma assembleia, aí delibera um assunto naquela. também tem um conselho deliberativo. Isso. E aí, na reunião, o que foi deliberado na reunião pode levar para uma outra reunião maior, porque são as representações, que pode ser territorial, regional, e aí vai depender muito da amplitude da entidade. O conselho, a Associação do Ministério Público da Paraíba, ele tem conselho deliberativo por área. Então, ele tem um conselho deliberativo que delibera só sobre ações esportivas, só sobre ações jurídicas, então são vários conselhos, né? São todos conselheiros deliberativos, mas eles deliberam por áreas. Isso também é possível. E, por fim, o Conselho Fiscal, que é aquele. Oi, desculpa. O conselho consultivo, então, é obrigatório também? Não. O consultivo, não. Só o fiscal. Na legislação, ela só diz que é obrigatório o Conselho Fiscal. O deliberativo. Na pergunta 12 seria 6D. Isso. Não sendo obrigatório. Isso. Não é obrigatório, nenhum dos dois. E aí, a legislação ela só pede a obrigatoriedade do Conselho Fiscal. Existem instituições que possuem conselho de ética, conselho, outros tipos de conselho, que a própria instituição desenvolve a depender da sua atividade. Mas o que é, como eu volto a dizer, obrigatório é o Conselho Fiscal. E aí, no Conselho Fiscal, nós vamos ter um órgão colegiado, integrado geralmente por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, dentre as pessoas com capacidade e familiaridade com a área econômica, financeira ou contábil e que não integre nenhum dos outros conselhos ou diretoria em razão da autonomia que devem possuir ao fiscalizar a gestão dos atos da associação. Então, você vê que o ideal é que ele tenha esse perfil que possa ter o entendimento da área econômica e financeira, porque ele vai justamente fiscalizar essa parte referente a toda a movimentação financeira da instituição. E é um órgão essencial e obrigatório no âmbito estatutário, atendendo às exigências da Lei 11.127 de 2005, criando o inciso 7 do artigo 54 do Código Civil para a formação de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas sob pena de nulidade do Estatuto das Associações. Então, se a associação não contemplar a formação do Conselho Fiscal, esse estatuto ele pode ser anulado. Ele vai ser nulo, na verdade, né? Não é que ele vai ser anulado, ele vai ser nulo, ele não vai ter eficácia. E aí a 7ª, que é competência para opinar sobre os relatórios, desempenhos financeiros, contábeis e sobre operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para organismos superiores da entidade. E, por último,
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro, contábil e sobre operações patrimoniais realizadas, emitindo parecer para, eu já li isso, né, organismos superiores das entidades. Então, esse é o papel do Conselho Fiscal. Alguém tem alguma dúvida? E aí a gente começa a verificar a questão das atividades. O Conselho Fiscal, ele responde solidariamente se uma prestação de contas, ou se o balanço, ou se alguma informação da área. Isso, a gente vai falar sobre a responsabilidade deles, que é solidária, né? Subsidiária e solidária. O conselho é quem aprovou. Basicamente seria isso. Ele foi respaldado, né? Quais são as atividades fiscalizadoras internas? Então, a gente vai fazer uma outra dinâmica, que serão distribuídos 2 papelzinhos. Isso aqui era para ser falso e verdadeiro, mas é sim e não. Então, o que for verdadeiro é verde, o que for falso. Eu vou colocando as frases e vocês vão dizendo para mim se é falso ou verdadeiro. Olha, como eu ajudei nessa atividade, eu não vou ficar falando que não é bom. Não, mas vocês não vão olha qualquer coisa. Só de caixinha. Quero agradecer à produção, né, que providenciou os papelzinhos. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Tamo junto. Assim, tamo junto, produção. Não basta ser produção, tem que participar. Você também vai? Eu não vou participar, porque senão vai ser É, beleza. Então vamos lá. O que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar frases e aí vocês vão dizer se é verdade, o papel da fiscalização é esse, ou então não. Falso, não é esse o papel da. O branco, que é o não. Então, assim, na verdade, eu vou dizer se é verdadeiro ou falso, são as atividades do Conselho Fiscal. Então, vamos lá. Acompanhar a execução do orçamento, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele vai acompanhar a execução dos orçamentos, do orçamento da instituição. Se a instituição está fazendo. Fiscalizar as contas públicas. Fiscalizar as contas públicas. Olha, a gente está falando de fiscalização interna, né? Todas as atividades são internas. Então, as contas públicas não é a instituição que fiscaliza. Porque eu sou conselho fiscal, nós estamos falando das atividades de fiscalização interna. O que é que eu vou fiscalizar dentro da minha instituição? Estou fiscalizando a execução do orçamento, qual seja, foi levantado um orçamento, aquele orçamento vai ser executado, aquele orçamento está compatível com o que está previsto, né? Então, a gente tem que ter isso. Esse orçamento é o mais adequado, é o mais viável? Eu posso fazer essa fiscalização. Porque, às vezes, acontece, a gente não vê isso, não é uma coisa corriqueira, a gente não vê isso no serviço público, de, às vezes, você pegar um orçamento que vem com a gordurinha, que passa para um, passa para outro, mas isso não acontece. Por isso que vocês não sabem, teve pessoas que acreditou que era falso, porque sabe que isso não acontece, né? Você está falando que caso algum membro desconfie que possa haver um orçamento fora do real, Sim. ele pode solicitar ao conselho Que fiscalização, Isso. Não é um caso sempre.
Não, sempre não. Sempre tem aquele ponto. A cada 3, dependendo do estatuto, a cada 3 ou 6 meses, o Conselho Fiscal recebe um relatório financeiro para ver se tudo que está sendo gasto bate com o que tem em FGTS. Porque tudo vai depender. Se ele quiser agir mais pontualmente, ele também tem esse prerrogativa. Não, quando eu falo assim, eu não falo da execução ponto a ponto. Tudo vai depender da dinâmica da sua instituição. Se você é uma instituição que você não está executando muitos recursos, lógico que a fiscalização vai ser um pouco mais pontual, porque é pontual também as atividades. Mas se você tem uma organização que ela está recebendo recurso, e até para que você possa entender como as coisas estão funcionando, você tem que fiscalizar mais afinco, com mais presença, entendeu? Então, tudo vai depender da dinâmica da instituição. E dentro dessa dinâmica é necessário, do contrário, você pode fazer uma fiscalização no relatório final do balancete, no relatório semestral. Aí vai, como eu disse, vai muito da dinâmica de cada organização. Acompanhar a política de pessoal e as razões das reclamações trabalhistas. Isso olha, a política de pessoal e as razões das reclamações trabalhistas. Você sabe, as reclamações trabalhistas também ocorrem dentro daquelas instituições que possuem funcionários. Então, se os funcionários ele está insatisfeito, se existe alguma reclamação, o Conselho Fiscal tem que estar lá para saber por quê. Porque a gente fala reclamação trabalhista, já pensa na instância jurídica, né? Direito do trabalho. Mas não é isso. A gente tem que, toda vez que vocês. Porque assim, toda vez que vier uma perguntinha dessa, pense localmente, não pense justiça fora disso, porque aí se for para acompanhar de forma uma reclamação trabalhista, vai ser o jurídico, não vai ser o Conselho Fiscal, né? Você vai ter que ir atrás de um jurista. Então, assim, existe uma política, porque a gente, às vezes, a instituição da gente é tão pequenininha que a gente não consegue ver essa estrutura. Mas tem organizações sociais que têm CLTista, que têm funcionários que trabalham, que são remunerados, e aí você precisa ter o acompanhamento desse pessoal, você precisa ter acompanhamento da reclamação trabalhista interna. É assim mesmo. É para a gente pensar mesmo. Vamos lá. Acompanhar a contabilização dos lucros. Terceiro setor tem lucro? Isso é umas pegadinhas para a gente poder ir pensando enquanto isso. Não existe lucro. Quando existe o que a gente chama de lucro, ele é revertido para a instituição, então ele não é lucro, porque ele não é excedente. E mesmo ele é um excedente, mas é um excedente que vai ser reutilizado. O lucro é aquele que você põe no bolso, lucrei, né? O meu apurado de hoje foi tanto, né? Então é falso, porque não existe o lucro. Vamos lá. Acompanhar a pontualidade da entidade no cumprimento de suas obrigações. Com certeza. Você tem que saber, porque se ela não está cumprindo pontualmente com a sua obrigação, você, enquanto fiscal, você precisa estar atento a isso. Vamos lá. Movimentar parte dos arquivos circulantes. Isso. É o recurso que está entrando e saindo. Onde a inscrição, venda, ou a AMA, seja o nosso evento, está vendendo pouquinho aquele gel para fazer uma arrecadação. Isso é um ativo
circulante, tá? Movimentando. Movimentar parte desse ativo, a movimentação. O fiscal tem que estar lá para essa movimentação? Não. O fiscal, não. O fiscal não movimenta. Quem é que movimenta? Diretoria. Presidente, na ausência do presidente, o O vice e vice. o tesoureiro, ou o nome que se der a ele, né? Então, lembrando, movimentação financeira, os ativos circulantes, essa movimentação financeira, quem vai dar? Movimentar ele não movimenta, ele faz o quê? Ele fiscaliza. E aí, quando a gente traz essas questões, não é porque a gente está fazendo a pegadinha, é para você se perceber enquanto fiscal, né? Aí você está... Aqui a gente colocou uma série de situações que, poxa vida, eu pensava que o fiscal ia pegar no final só o relatório e dar um ok ou não. Mas não, ele está ali, olha, ele está olhando como é que está a questão trabalhista, o pessoal, como é que está o ativo circulante, eu estou olhando, mas eu não participo, eu não coloco a mão, eu só fiscalizo e acompanho. Agora, houve uma situação que ele tinha um convênio, uma instituição que a gente poderia, né? A gente dá essa assessoria a essa instituição e ela fechou um convênio com o governo estadual. Uma verba pública entrou na conta dela. O conselheiro fiscal analisou o plano de trabalho e disse: inexequível, nós não vamos conseguir fazer o valor que entrou. E a gente planejou não dar para executar, porque o recurso demorou 2 anos e meio para entrar. O fiscal disse: não tem como executar. Foi lá, não vamos executar, vamos devolver o dinheiro. Nesse processo de devolução, o dinheiro ficou na conta, eu acho que foi 61 dias, eu não lembro assim preciso, mas foi um pouquinho mais de 2 meses, 61 dias, 62 dias. E eles devolveram. Aquilo que o governo fez? Multou essa instituição, classificou ela como inelegível para nenhuma outra convênio com o governo. Por quê? Mas caramba, daqui um plano, estou dizendo que as coisas aumentaram. Por quê? Porque eles não devolveram com os rendimentos da conta. Isso foi fiscal. E também ficou parado mais de 180 dias, que aí eu acredito que também tem essa regra, né, de 180 dias sem movimentação, sem justificativa, porque pode ficar os 180 dias, contanto que você justifique para o concedente, olha, está parado porque está num processo, está em tal, diz isso, mas se você silencia, deixa lá, ele vai lá e resgata de volta e você ainda leva a multa. Tem que ter muito cuidado. Porque uma não execução, mesmo que você comprou qual era o papel correto nessa situação. O que vocês imaginam que deveria ter sido feito? Né? Deixar todo mundo né? Vou para cá pulando a porta. O que vocês imaginam que deveria ser feito nessa situação? Demorou 2 anos. O fiscal estava correto de dizer, não vou conseguir executar. Não estava correto? O fiscal fez o papel dele? Fez. Mas qual é o papel da instituição? Devolver o dinheiro? A gente pode identificar uma falha. No momento que a gente se propõe a fazer um projeto com órgão público e devolve, nós podemos ficar inelegíveis para qualquer outro convênio público em qualquer esfera. Olha a dificuldade. O fiscal não vai fazer. É solicitar uma alteração, um ajuste. Agora, porque a gente fez uma votação em fevereiro. Aí foi agora que a gente foi comprar totalmente fora do valor. E aí, mas o valor está listado naquilo ali. Aí agora eu estou fazendo uma questão justificativa justificando de operação. Quando eu fiz a votação, eles falaram, e eles falaram, a gente tem o excedente para poder cobrir, para a gente autorizar. Aí a gente vai mandar para ele, o conselho vai fiscalizar e ele vai autorizar. Se não autorizar, a gente faz. Lembra que eu disse no começo que às vezes é recurso público. Você pode, assim, olha, o que eu orcei não deu certo. Tudo é recurso público. Você pode ficar inelegível se você não executar. Devolver eu fico tranquilo? Também não. Porque você se propôs a fazer aquele contrato. O processo Diga de novo, não. Então, algo que eu dou vocês
as coisas certas. Se eu tivesse de noite, para mim ia ter todo bonito, de boa. Existem Sim. várias situações. Primeiro, existe, vamos supor, a gente está sempre projetos com uma gordurinha. Já ouviu falar em gordurinha, né? Vamos supor que eu tenho que comprar camiseta. Fiz o orçamento. Peguei 3 orçamentos de camiseta. Tem uma que é muito mais alta que as outras. O que eu faço? Eu vou atrás de outras mais altas. Eu já sei que o cara que é barato custa 10. Sei lá, estou chutando, né? E eu tenho uma camiseta que custa 25. Caramba, que diferente. É óbvio que eu não vou comprar. Eu vou pegar o orçamento. Isso aqui é pulo do gato, gente. Vou pegar os 3 orçamentos. Eu não vou orçar 3 com 3 pessoas. Eu vou orçar 50, se possível. Peguei os mais altos e apresento para o governo. Como eu tenho na manga quem é mais baixo, mesmo que os preços subam, eu tenho essa gordura que a gente chama. Isso se chama gordura. É ilegal? De jeito nenhum. De hoje. Hoje ele passou essa pergunta. A Secretaria de Estado, o chefe da Secretaria de Esporte, nos solicitou um orçamento material para um projeto de esportivo que a gente tem. A mesma empresa que me deu um orçamento, no mês de junho, eu solicitei no orçamento o tatame e ele subiu 30% no mês e meio. Um Ela mês. fez, olha, todos os outros eu mantenho, mas o tatame é 30% a mais, eu não consigo baixar o preço. Então, assim, mês e meio. Então tem que ter muito cuidado com o orçamento. Porque Mas lembra que eu falei no começo que a gente é regido pela legislação privada e a legislação pública? Então, no público, tudo tem que ser motivado. É um do princípio da motivação. Motivação é a justificativa. Então, o fato de ter aumentado o preço, de ter mudado alguma coisa no seu plano de trabalho, não vai invalidar o seu trabalho. Agora você precisa comunicar. Se você tem eu sou 5 e você tem condição de manter com 7. Mas mesmo que você coloque o seu recurso, que às vezes a gente chama de contrapartida, mas você precisa também avisar ele. O projeto não, o orçamento. Tem que refazer. Aí você, como ela faz? Você faz um mapa comparativo de preço e você tira uma média entre o mais alto e o mais baixo e vai o preço médio. Também é uma exigência. Você pode fazer, quando você faz o orçamento público, você pode tanto escolher o preço mais baixo, que a gente não recomenda, ou o preço médio. Facilita a nossa vida pelo preço médio. Escolha já os 3 maiores e ainda faça uma média com eles. Porque você tem esse respeito. Sobrou dinheiro, existem 2 situações. Ou a gente devolve o excedente, ou a gente pode também solicitar, olha, quero comprar mais. A gente comprou, por exemplo, um fardamento, 11 alunos, compramos 11 camisetinhas, short, todo o fardamento. E a gente sobrou dinheiro e falou, olha, você tem que comprar 2 reservas, porque se rasgar, como é criança, né? Estão autorizados. A gente foi lá com o excedente, a gente conseguiu comprar mais barato, fomos lá e ampliamos o projeto. Diga. Dentro da instituição, tem um projeto da cidadania. Aí, o poder fiscal pega, ela coloca e não aprova. Aí, a gente, todo projeto, ele tem que ter uma pessoa responsável. O responsável tem que fazer isso. O conselho não vai dizer assim, não aprova. Não, ele vai dizer, olha, aqui está faltando. A gente já teve situações, por exemplo, estava faltando, a gente foi para um município, tinha que comprar alimento. E no município não tinha nenhum restaurante registrado que pudesse mudar a nota fiscal. O que a gente faz com a equipe? Deixa todo mundo passando fome? Não. Pagamos. Pegamos aquele recibo de pão, como chama, né? Mas, gente, não tem um restaurante no município inteiro que possa gerar nota fiscal? Não tem. Então, a gente vai ter que, na hora da prestação de contas, o conselho não aprova. Aí foi lá uma justificativa do coordenador, mostrando o município, dizendo que não tinha aquilo ali, que precisava, que foi feita essa alimentação, fez todo um relatório, apresentou a nota, mostrou o estabelecimento e disse a situação. O conselho pode dizer, não aprova. O que acontece com aquele dinheiro? Vamos supor que foi R$20. Não aprovou minhas contas aqui, devolvo o dinheiro. Não foi aceita a minha nota fiscal, o meu comprovante. Às vezes a gente tem que devolver. Então, tem situações que você tem alguns recursos que podem
podem ter que, se você não conseguir prestar conta direito, pode ser que a gente tenha que E assim, devolver. tudo que não é aceito pelo conselho, você também tem o direito de resposta. Então, assim, você diz não aprovo e manda para aquela pessoa que está responsável. Aquela pessoa vai justificar. Se a justificativa demonstrar que realmente aquilo ali foi necessário, ok. Se não, é como ela disse, você vai tirar e vai ter que pagar. Mas o importante de tudo isso é que a gente tem que demonstrar que a gente. Porque uma coisa é você ter um projeto escrito e a outra coisa é você executar. No meio da execução, acontecem coisas que você não estava previsto, porque quando se escreve. Então, por isso que existe essa possibilidade de ajuste no plano de trabalho, como eles chamam, da justificativa, e aí você vai trazendo essa questão até ficar redondo o seu projeto. Então, aqui, ó, acompanhar contingências passivas. Olha aí, Priscila. Verdadeiro. Ah, não? É a mesma coisa daquela dos ativos, é os passivos também. A gente tem que estar atento, tanto, não só com o que entra, mas também com o que sai. Gerenciamento financeiro. Somos nós que fazemos o gerenciamento. Não. A gente fiscaliza. Isso. A gente tem que, como diz Josen, tem que ir na palavra para descobrir a pegadinha, né? Acompanhar notificações do estatuto da organização. Então, se você vai acompanhar, você está fiscalizando, né? Então, é verdadeiro, porque acompanhar é fiscalizar. Botar a mão é que é realizar. Se eu estou acompanhando, eu estou de olho, estou ligada, né? No que está se passando. Então, acho que agora Agora tá frio. Também estava 21, né? Chega aqui onde é o. todo mundo espera. Vamos lá. Qual é esse? Examinar os procedimentos de compra, licitações e contratos com atenção aos procedimentos com dispensa de licitação e contratos emergenciais quando aplicáveis. Qual é a palavrinha-chave, Josen? Ah, ele já pegou Tá pegando a malícia da coisa, né? Ó, examinar. Então, é função de fiscalização. Tá vendo? Tô ligada. Se responsabilizar pela confecção e registro de atas. Quem faz isso é o secretariado, né? Tá vendo? Lê as atas das reuniões de diretoria e do conselho de administração e solicitar informações à administração. Verdadeiro, você está lendo para ficar atento ao que está. Firmar termos de fomento e termos de parceria. Não, quem vai firmar é o representante da instituição. Opinar sobre os demonstrativos anuais e sobre o relatório da administração. Está todo mundo ficando craque aqui, né? Reunir-se com a contabilidade e auditoria independente, quando houver, para receber informações e esclarecimentos sobre as demonstrações contábeis. Que foi aquele exemplo que a gente estava dando ali para ele, né? Se você tem dúvida, você não aprovou, você pode
acompanhar, se reunir, chamar a contabilidade, chamar o auditor e dizer, olha, eu não quero aprovar isso aqui não, porque eu estou achando que não está legal. Aí a pessoa vai lá, explica, motiva, justifica, se for condizente, se não, você diz, olha, eu continuo achando que não é por aí. E aí a gente já passou por toda a parte da fiscalização, agora a gente vai saber quais são as nossas responsabilidades. Em termos de responsabilidade, a gente tem que estar ligado aos princípios. E aí, na administração pública, nós temos os princípios que é o LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu tirei o L porque nós somos instituições privadas, então não é necessidade de uma lei para que a gente exista, né? Então, eu coloquei o INPE, que é a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, a fiscalização interna, ela tem um novo perfil de governança, então são esses 3 princípios, que esses princípios eles são constitucionais. Eles estão no artigo 37 da Constituição, do qual, dentre eles, está também a da legalidade. Princípio da moralidade. O princípio existe para estabelecer os bons costumes com regra, né? Então, às vezes, o que é legal é imoral. Então, a gente tem que ver também isso, porque não só é a questão legal. Às vezes, uma atitude que você pratica não é uma coisa moralmente correta, não é isso? O princípio da publicidade é porque tudo tem que estar lá no site, na transparência pública. Então, assim, se você não tem o site da sua instituição, mas você, de alguma forma, você tem que publicizar todos os recursos que você recebe, todas as ações que você faz. Você precisa prestar conta para a sociedade. Lá no começo, a gente disse que quem era o detentor de toda a questão social que a gente estava, da organização social, era a sociedade civil. Então, a gente precisa dar publicidade, conhecimento e controle para a população. É um princípio que atinge, além dos aspectos da divulgação do ato, a possibilidade do conhecimento e da conduta interna. Então, quando você coloca lá no seu site, ou você pega no prédio da sua instituição, que você recebeu recurso público, como está sendo feito o destino. Então, você está fazendo essa conduta interna, porque internamente e externamente as pessoas estão sabendo como que aquele dinheiro está sendo utilizado. E esse é um princípio tanto da administração pública como também para as organizações de terceiro setor. Em relação ao princípio da publicidade, se você receber recursos para a obra, a legislação diz que é obrigatório a colocação de uma placa. Outra coisa em relação à publicidade das informações, além da obrigatoriedade de um site, uma instituição social é obrigada a ter um site. .org, outra coisa que as pessoas fazem errado. www.institutodoamor.com.br não tem qualidade de publicitação. Você tem que ter o .org. Para ter o .org, você tem que solicitar na hora da criação do seu domínio, o www. Tem que mandar o estatuto. Ele tanto pode ser .org, quanto pode ser .org.br, não tem problema. E ele tem um valor, ele não aumenta o valor .com.br, ele pode aumentar o valor do seu domínio de acordo com N situações, né? O .org ele não vai ter, vai ter um valor fixo, porém, é obrigatório. Além disso, outra obrigatoriedade é respeitar as regras de marcas do governo municipal, estadual e federal. Você fez um projeto e vai ser incentivado por uma lei. E existe um manual de marcas. Então, você não pode chegar e colocar aqui a marca do governo aqui no meu site do tamanho da metade da página. Não é assim, por uma regra. Então, toda marca a gente está passando, passa sempre por alguns treinamentos que a gente
faço com todo o pessoal que vai nos atender, né, nos fornecer, seja camiseta, boné, porque cada, por exemplo, o boné, uma regra. A camiseta, a regra é outra. O kimono é outra regra. Na bola, no squeeze, então, na mochila, na bolsa. Até as próprias divulgações de rede social, Tem um manual, né? Ele geralmente tem um manual. Tem que ter cuidado. Se você não colocar, entenda que aquela sua ação pode ser considerada como não executada. Eu comprei 100 camisetas e não coloquei a marca. Foi através de uma emenda municipal, estadual, federal. E eu não coloquei a marca conforme as regras. Eu posso ter que refazer aquilo ali. Tem que devolver o recurso. Então, muito cuidado que a gente tem que ter com isso, porque a prestação de contas, ela vai em si. Se eu mandei colocar, seguir a regra, mas eu não mandei para o órgão que detém dessa chancela, eu também posso não ter a minha marca, né, a sublimação da marca aprovada. Então, antes de fazer a camiseta, eu tenho que mandar a arte, identificar se foi aprovada, receber essa aprovação, seja de qual esfera for, e aí, tá certo? Eu tenho que ter cuidado com o jeito, o modo de publicitar. É muito importante. Aí um outro princípio é o da eficiência, que é quando a organização cumpre com suas competências, agindo com presteza, perfeição, buscando sempre o melhor resultado e com o menor custo possível, no sentido econômico-jurídico. Exige desfecho satisfatório em tempo razoável, em prol do interesse social. E aí eu acho interessante porque a gente sempre confunde eficiência com eficácia, né? Então, quando você é eficiente, você recebe o recurso, você consegue concluir aquele seu objeto de forma eficiente. Muitas vezes, quando você é eficiente, é porque você atingiu o prazo, ou você conseguiu realizar antes do prazo, ou você conseguiu realizar com aquele valor que você cotou, ou abaixo daquele valor. Então, você foi eficiente com o que você fez. E esse é um princípio que é também da administração. E tem a eficácia. E aí eu acho muito interessante esse exemplo, que nem estava no slide e eu trouxe porque eu participei de uma capacitação em que colocou isso. Um projeto que era para construir uma ponte. Qual era o objeto do projeto? O objeto do projeto era construir uma ponte de um lado para o outro do rio. Então, esse projeto ele foi eficiente? Ele foi eficiente, mas ele não foi eficaz. Então a gente tem que ter muito cuidado entre a eficiência e a eficácia, porque às vezes você é eficiente, mas você não é eficaz. O objeto foi concluído, era para um lado e para o outro. Agora a eficácia, e por incrível que pareça, isso é um exemplo que a gente tem. Eu sou multiplicadora do Ministério da Economia na parte da plataforma Mais Brasil. E ele sempre traz esse exemplo porque existem muitos projetos municipais, principalmente, e dos estados também, que viram elefante branco. Isso é um elefante branco, né? Quantos que a gente não vê por aí, né? Obras inacabáveis. Justamente. Foram eficientes, foram eficientes, mas não foram eficazes. Porque ele construiu ali onde eles queriam que fosse um shoppingzinho, né? E aí até hoje virou um elefante branco. Então, a gente também tem que ter cuidado com os nossos projetos. É um exemplo que eu trouxe de uma capacitação de município, mas que cabe muito bem, porque às vezes a gente está querendo demais fazer um projeto e ele não tem eficácia. Então, está aí a diferença entre eficiência e eficácia. E o princípio da impessoalidade, né? Que aí a gente diz a finalidade social sem promover interesses pessoais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes tem presidentes de associações que acham que ele é o dono da associação, né? Só se associa quem eu quero, só entra quem eu quero, só faz o que eu quero, né? Isso é o lado até menos ruim da história. Porque se ele é honesto, aí a gente vai resolvendo as questões de relações sociais
de uma outra forma. Mas tem aquele também que é um para tu e dois para mim, que faz aquela coisa pensando muito mais nele, nos benefícios para o benefício próprio ou de um grupo, né, seu que vai ser privilegiado, do que para a sociedade como um todo. Então, Qualquer instituição que queira desenvolver uma área onde, no final das contas, se descobre que a diretoria tem interesses. em explorar aquela área futuramente. É. É a fábrica de bola, né? É, É a fábrica de bola. pois é. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, né, de todos esses princípios. Eu trouxe o caso de Julinha. Como a gente não tem exemplos na vida real, né, então eu tive que buscar a ficção, que não sei se as pessoas aqui são noveleiras, eu sou, especificamente essa, eu adoro. Então, assim, Julinha é uma figura, né? Então, Julinha, ela era presidente da. Ó, vamos lá. O perfil de Julinha. Julinha era presidente da Legião Brasileira de Assistência, LBV com Dona LBA com não sei o que Vargas, né? A presidente nacional era a esposa de Getúlio Vargas, que agora me fugiu o nome, Darcy Vargas. Dona Darcy Vargas, e ela foi eleita a presidente de lá. Só que Julinha, ela tem um vício. Vou botar logo aqui tudo direitinho e eu vou contando. Julinha, ela tem um vício que ela gosta de jogar. Ela vai para o cassino e joga. Mas ela, enquanto presidente da instituição, ela fez lá um bazar, arrecadou dinheiro, todo mundo contribuiu, Dona Darcy Vargas veio e foi um sucesso de doações. E quando ela viu aquele monte de dinheiro, o que foi que veio na mente dela? Ah, eu posso multiplicar isso, né? O que eu quero dizer com essa atitude de Julinha? Julinha foi lá no cassino, jogou, perdeu. Mas ela teve a boa intenção, porque Julinha é rica, viu? Julinha não precisava do dinheiro do bazar. Julinha só tem esse defeito de ter o vício, mas ela foi com a maior boa vontade do mundo, porque o dinheiro era para a legião, não era para ela. Então, assim, quais foram os princípios que Julinha infringiu aí? O princípio da moralidade, porque não é uma atitude moral ela pegar um dinheiro que não é dela, ela roubou, né, o dinheiro do instituto da instituição para jogar. O princípio da impessoalidade, porque ela pensou no bem-estar dela, por mais cheia de boa vontade que ela tivesse, no final, ela não poderia ter feito isso, né? Então lá vai a moralidade, a impessoalidade e qual foi o outro princípio? Publicidade. Então, assim, o porquê que eu trouxe Julinha? Porque muitas vezes você está cheio de boa vontade, mas não é só de boa vontade que você se vive, né? O dinheiro não é seu, o dinheiro é da instituição, você não pode. E aí, Julinha não foi presa porque era influente na cidade, o marido era o dono do cassino, um do estabelecimento econômico mais próspero da cidade, não teve flagrante, porque no final todo mundo, e aí, Julinha foi presa? Não, porque não houve flagrante, alguém avisou com antecedência, ela pegou o dinheiro lá e devolveu o dinheiro, devolveu e perdeu o cargo de presidente. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está lidando com algo que não é nosso, né? A instituição, por mais que você tenha boa vontade, você... E a gente vê muito isso, né? As pessoas utilizam as organizações sociais e aí, mesmo dizendo, não, mas eu tinha boa vontade, era para o bem da instituição, para arrecadar mais dinheiro, mas você também, e a função do conselho é fiscalizar também esse tipo de atitude. Então, o membro do conselho fiscal tem os mesmos deveres dos demais integrantes da associação e respondem pelos danos resultantes da omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa, dolo, violação do estatuto.
Então, se o conselho da LBV soubesse que ela estava fazendo isso, estava jogando com o dinheiro da instituição, ele também responderia solidariamente pelo ato de Julinho. Então, atenção, você que é fiscal de conselho, que você também responde por tudo isso, por não estar atento, né? Então, a violação à lei ou estatuto, ou evadas de erro, dolo, simulação ou fraude, poderão ser anuladas. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, você, por desconhecimento, validou alguma coisa que não está, que está evada de erro, que tem dolo. No prazo de 3 anos, alguém, ou se passou batido e o Conselho Fiscal só observou isso depois, ele tem 3 anos contando da exteriorização de sua prática, ou seja, da sua publicidade. Então, a partir do momento que foi publicizado, que você percebeu, você, como por exemplo o registro da ata contendo aquela deliberação. Então, foi registrar a ata, percebeu que tinha um erro, você consegue anular no prazo de 3 anos. Porque às vezes nós somos humanos, nós somos capazes de erro, às vezes você não fiscalizou a contento, passou, mas na hora de registrar a ata ou de qualquer outra forma de publicidade, você identificou o erro, você tem esse prazo para você corrigir ou anular essa decisão. E aí a gente termina falando, né, da rede de apoio ao terceiro setor, que foi uma proposta que foi assinada, era uma proposta que hoje virou uma realidade, assinada no encontro das OS, e essa rede de apoio, ela vai justamente fortalecer o setor. Eu não sei quem era que estava aqui presente quando houve a palestra da Camila, que falou sobre a Rede Mais Brasil, que a Rede Mais Brasil é um órgão dentro do Ministério da Economia que faz toda a parte de acompanhamento da plataforma Mais Brasil. Então, eles fazem a parte de capacitação, de eventos, de fórum, de reuniões. E aí, naquela ocasião, ela disse que a Rede Mais Brasil, que é uma rede que tem coordenação, existem as coordenações regionais. Aqui na Paraíba, quem coordena a Rede Mais Brasil é Álvaro, que é da Secretaria de Planejamento do Estado. E aí, nessa rede, ela disse que apenas um estado está lá representado, as organizações do terceiro setor. E aí eles ficaram muito empolgados com o nosso evento e também muito empolgados com a possibilidade da gente ser essa representação lá dentro da Rede Mais Brasil. Agora, recentemente, no mês passado, do dia 28 ao dia 30, eu estive em Brasília, participando do Fórum das Transferências da União, foi o terceiro fórum, onde aconteceram várias oficinas, eram vários eventos ao mesmo tempo. Um evento que era para 500 pessoas, estavam presentes 800 pessoas, foi um sucesso o evento. Muitos municípios e muito poucas organizações do terceiro setor. O que é que a gente via lá? A gente via muito consultoria, né? E aí eu participei de todas as oficinas que eram voltadas para a organização do terceiro setor e para todo mundo que eu falava que a gente tinha feito um evento, que a gente estava trabalhando em incubação e aceleração, eles ficaram muito empolgados. Sem organização. E a gente já tem isso, a gente tem essas 100. E aí, qual é o papel dessa rede? É justamente representar. Isso aqui é uma das atividades que a rede de apoio faz. É você fortalecer essas instituições, orientar, organizar, e a gente já está fazendo isso. Mesmo que a gente ainda não esteja formalizada a gente está, né? Porque assinou, mas eu digo assim, não está representada na Rede Mais Brasil, mas lá eles já sabem que a gente existe. Eu já estou trazendo a plataforma de treinamento para que a gente possa acessar a plataforma Mais Brasil através de uma plataforma de treinamento e que vocês possam manusear, porque ela é muito complexa
E dentro dessa plataforma, que é muito complexa, a gente vai trabalhar Não vai fazer aqui na escola de laboratório. Você não tem acesso à plataforma Mais Brasil. A plataforma, ela contém vários sistemas rodando nela. O que a gente vai trabalhar é a de discricionária, transferência discricionária barra legais, que é o antigo Siconv, que roda lá dentro. Porque a plataforma, quando vocês entrarem, ela tem fundo a fundo, que é a questão voltada mais para os municípios, ela tem as transferências especiais, que aí é voltado para outros tipos de orçamento e entra emenda parlamentar individual nessa questão, que ela tem uma especificidade e a plataforma agora que está começando a trabalhar essa parte. E aí a gente vai trabalhar a parte que é justamente onde entra o terceiro setor por enquanto, né? E aí eles querem justamente isso, eles querem que a gente... E quando eu cheguei e falei, olha, nós temos organizações no estado da Paraíba, especificamente em João Pessoa, que estão recebendo emenda parlamentar e que elas precisam estar capacitadas para poder elas executarem as atividades dentro da plataforma. E aí, partindo desse diálogo, a gente conseguiu o acesso à plataforma de treinamento, porque, eu volto a dizer, como ela é uma plataforma complexa, não é difícil, ela é complexa. Aí você precisa entender, porque ela é cheia de pegadinhas, de entra e sai, ela tem umas armadilhas. Mas em si, depois que você entende como é a estrutura, você caminha. Mas para você ensinar como a gente pretendia, ensinar mostrando, fica muito mais prático que a gente possa ir para um laboratório, uma ou duas pessoas por computador, e a gente vai simulando e vocês vão aprendendo. Vão na massa. E aí, nessa plataforma, a gente vai ter... vai ser isso. Porque para a gente mexer na plataforma, a gente tem que ter um plano de trabalho, né? Que aí eles chamam o plano de trabalho, que é o projetinho, né? Com as metas, com as etapas. Então, é bom que a gente entenda isso, porque quando você entende as metas, as etapas, porque lá ele vai amarrando tudo. Porque você começa com a proposta, que a gente chama, que é essa plano de trabalho, aí a proposta é aprovada, ou quando não, de imediato, vem para os reajustes, e Josen está aqui para falar de reajuste, porque vai e volta até ficar redondinho. E depois disso a gente parte para a execução, quando é aprovado. E a execução, ela é o tempo todo. Tipo assim, vai pagar, já paga na plataforma. Então, você vai executando na plataforma, vai fazendo assinou um contrato, já inseriu o contrato na plataforma. Recebeu a nota fiscal, coloca na plataforma. Pagou, é transferência bancária dentro da plataforma. Então, você não faz nada fora da plataforma. Ela é essencial e obrigatória para quem recebe recurso público. Seja emenda parlamentar, seja chamada aberta, né? E aí é muito bom, porque vocês vão ter acesso assim, quais são os programas de governo, né? Eu estava para escrever um projeto, no tempo que a gente estava lá tentando buscar no Ministério para que o político ia abrir lá um programa para colocar emenda, a gente parou um programa aberto, público, de capacitação para povos tradicionais. Então, assim, do nada estava lá, o edital aberto, qualquer um poderia chegar. Instituição social poderia escrever e dizer, olha, vou fazer uma capacitação para povos tradicionais, porque a gente tem todos aqui, e vou me candidatar. Isso aí, parou sem querer. Aí chegou lá, buscou no Ministério e o programa estava aberto. Então, vai ensinar essas coisas. Quanto tempo vai explicar lá? Vai até um ano. não. O programa fica aberto por 3 semanas. Aí Tem programas que são mais rápidos, tem programas que são mais longos. Mas aí é só instituições públicas, não envolve privada. Não. Não, privado, sim. Não, porque o recurso, a plataforma, o nome já diz, é de transferências da União.
Então, tudo que você vai captar nessa plataforma é recurso público, federal. Tanto para municípios, estados, autarquias, instituições sociais e lucrativas. Tem várias categorias. Para consórcios dentro do município. Então, assim, lá você tem várias possibilidades. O programa é quem rege a vida de quem está captando. Se o programa disser que instituições sociais podem captar, você pode submeter a sua ideia, se ideia vai ser analisada, e aí é uma concorrência direta entre projetos, entre ideias e projetos. E uma outra coisa é, se eu estou na minha instituição, vou olhar com o meu CPF, então ele já sabe que eu estou com sem ativos. Quando eu busco o Ministério, ele vai dizer só os programas que estão abertos para mim. E se eu entrar aqui no CNPJ da Prefeitura, ele vai abrir outros programas. Ele vai. Agora, existem umas regrinhas, né? O tempo que você tem E aí, por isso, quando a gente começa essa capacitação aqui, falando do conselho, da equipe, da estrutura, porque no final a gente quer que vocês estejam todos já desenhados para entrar na plataforma. Porque aí vocês já vão entender quem vocês são, e quando você entende quem você é, você vai saber como procurar o projeto, porque você vai lembrar que a tia Pri disse: olha, você tem que ser o que você é, sua finalidade hoje. Aí você faz: não, eu amei esse programa, mas eu ainda não estou capacitada para esse programa. Mas tem esse aqui que hoje bate com a minha realidade. Eu começo aqui e depois eu vou captar nos demais, porque eu vou me fortalecendo. Então, tudo isso é um processo que a gente vai seguindo com todas essas reflexões de qual o nosso papel enquanto conselho, enquanto instituição, enquanto tudo, porque essas reflexões que eu trago, a gente intitulou conselho, mas eu acho que todos que faz parte de uma instituição têm que pensar dessa forma, porque no final todos nós somos fiscais da organização da qual a gente participa. O conselho ele está formalizado, mas você, enquanto associado ou enquanto diretoria, você está participando, você está enxergando. E aí você contribui de alguma forma. Você pode chegar, enquanto associado, e dizer para o conselho: olha, conselho, eu estou vendo um negócio aqui que eu acho que você não está percebendo. Aí a pessoa, às vezes, não está percebendo. Realmente eu não percebi, vou analisar com mais cautela, vou verificar. Então, assim, a gente chamou uma noção básica para conselho fiscal, mas eu acho que isso a gente leva para qualquer tipo de pessoa que compõe uma associação. Todos os associados são fiscais da própria instituição. Isso. Porque as ações são públicas. Então, você, como associado, ou até como sociedade civil, você é fiscal das outras instituições também. Você pode abrir uma solicitação para outra instituição. E aí, eu coloquei aqui, né, que a rede é a conectividade entre as pessoas para criar vínculos. E essa conectividade... A participação na nossa rede, todo mundo. Pronto. Então, a gente está aqui... Semana que vem, assinatura... Aquela petição online, Com isso, a gente pode fazer recursos específicos através da rede para todas as nossas instituições. Inclusive, assim, a gente começa a desenhar essas instituições para que elas possam fazer essa captação. Enquanto essa instituição ela não está com o tempo para execução, mas ela pode, enquanto rede, o Instituto IA pode representá-la, e aí o recurso pode vir para a execução via instituição, o IA, porque ela passa a ser uma representante a partir do momento de que... É aquela história que eu disse lá no começo, que eu trabalhava numa instituição que representava as organizações do Ciência e Tecnologia. O IA pode ser essa representatividade, deve porque está tomando a frente disso. Então, se você ainda não tem os 3 anos, mas você tem um projeto, você chega, procura, a gente se une em termos de criatividade, de vínculos, né? O IA, ele possui um fundo, né? Um fundo que é 5%, então, de todo o projeto, a depender do programa, porque tem programa que não permite a captação desse fundo, que é um fundo mantenedor, não é isso a palavra? Social,
e a gente vai executando as atividades. Mas para isso a gente precisa ter essa conectividade, a gente precisa estar representando uns aos outros e nos representando de uma forma geral. E essa é a oportunidade. Porque isso, a gente está falando, eu estou falando, aí é até um pouco tendenciosa a minha fala, por eu sou funcionária hoje também do Estado, eu exerço a função de analista técnica na área de captação de convênios na Secretaria de Agropecuária e Pesca do Estado da Paraíba. Então, termina que eu sou muito esse olhar também, né, para a captação de recurso público. Mas existe também outras formas de captar, que essa representatividade também é importante. Mas termina que, até pela minha vivência no setor público, às vezes a minha fala fica um pouco tendenciosa para falar mais da captação do público. Mas existem outras formas também que a gente junto pode chegar. E é isso. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma e estou à disposição.